Bom dia para você que está acompanhando a gente aqui cedinho no Link Esporte Clube. Tá começando o nosso boletim diário, aquele momento do dia que eu trago todas as atualizações do futebol. Se você perdeu algum jogo, quer saber de algum resultado ou quer ver a repercussão aí de uma derrota, de uma vitória, de um empate, eu tô aqui para atualizar todas essas informações sobre o futebol brasileiro. E olha, tem muita atualização, você sabe disso. Mas antes, é claro que eu vou pedir aquela coisa que eu sempre peço para você que tá aqui acompanhando a gente. Curte a nossa live, se inscreve no Link Esporte Clube e, claro, ativa o sininho, porque toda vez que a gente estiver ao vivo aqui, trocando uma resenha sobre futebol, sobre bola, você vai ser acionado para participar com a gente. E sem mais demora, é claro, já comenta aqui como é que tá seu time, da onde que você fala, o que que você espera do seu time para a temporada, e a gente vai trocando essa ideia aqui durante essa meia horinha inicial do Link Esporte Clube pela manhã. E bom, a gente já vai começar falando de um tema polêmico, uma certa crise que eu acredito que já dá para falar que é sim uma crise, que é a situação do Corinthians, né? Ontem o Corinthians perdeu para o Argentino Júnior na fase de grupos aí da Sul-Americana por 1-0, tomou um gol bem ali no comecinho do jogo e aí acabou não conseguindo reverter, não conseguiu empatar. Lembrando que o Argentino Júnior estava com um time misto, muitos jogadores aí reservas atuando pelo time. E o Corinthians não conseguiu estar bem posicionado dentro de campo, não conseguiu um bom resultado, tomou o gol, teve jogador expulso, enfim. Muitas coisas aconteceram, o Corinthians que não passa por uma boa fase, no momento é o pior início do Corinthians no Campeonato Brasileiro desde que o campeonato virou pontos corridos, né? O Corinthians na fase de rebaixamento na terceira rodada do Brasileirão, e aí o torcedor fica como? Desesperado. E dá pra entender, né? O time não rende, não vai bem no Brasileiro, não vai bem contra os reservas do Argentino Júnior que perderam pro Racing de 2-0. É complicado, gente, é muito complicada essa situação. Quem falou sobre isso também foi o Cássio, daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Mas antes, vamos relembrar então o gol. Daqui a pouquinho vai rodar pra gente. E na sequência o Cássio vai falar também, porque ele vem sendo muito criticado. Né, muita gente falando que até o Cássio tá errando. O Cássio que nunca erra, o Cássio que sempre salva o Corinthians. Isso também deixa o jogador um pouco cansado, porque quando ele erra, parece que é bem maior o erro dele do que os outros, porque ele é o goleiro. Quando ele erra, toma o gol, né? Então ele fala sobre isso também. A gente já vou chamar o vídeo aqui, se der, e aí a gente vê o gol e na sequência vamos ver o caso também. Então a Mari disse que o gol já tá aqui na mão, só pra gente relembrar como é que foi esse gol de ontem do Argentino Júnior. Aí, gente, um gol que saiu aos 2 minutos do primeiro tempo, bem no comecinho do jogo mesmo, já desestabilizou o Corinthians, né, tomar esse gol logo no começo. O time do Argentino Júnior lutou muito, ficou muito cansado para segurar esse resultado. E quem ficou muito cansado também e tá ficando cansado ultimamente com a cobrança que vem sendo exercida sobre ele é o Cássio. E ele falou ontem para a ESPN, a gente tirou um trechinho aí dessa zona mista que foi feita. E a gente vai ouvir um pouco do Cássio também e desse momento que ele passa que é bem complicado. No time, sou jogador mais velho, tô aí. Só que como eu falei antes, né, às vezes é difícil, né? Você tem que ser um ser humano. Eu erro, não me eximo de erro, falo mesmo. O treinador é que decide, o presidente é que decide. E situações, mas se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se eu não estiver agradando, eu tô... Cara, pra mim tá muito difícil também. Na verdade, tudo de errado que acontece no Corinthians sempre sobra pra mim. O time não faz gol, é culpa do Cássio. O time não joga bem, é culpa do Cássio. Toma um gol de pênalti, é culpa do Cássio. Então... eu sou muito honesto nas coisas que eu falo, eu tenho humildade de saber quando eu erro, quando eu faço coisas erradas. Confesso que é um momento difícil e a gente tem que abrir o olho, tem muita coisa pela frente, mas esse começo de temporada tem que ser de aprendizado, de crescimento, porque nós temos que melhorar dessa situação e nós temos que tentar sair. As cobranças estão muito duras em cima de você, como é que você encara isso? Cara, eu não vejo assim, eu acho que até a cobrança faz parte, eu acho que
faz parte que eu acho que quando passa do limite das coisas, da falta de respeito, de todos os sentidos. Eu acho que eu sabia esse ano, saiu um monte de jogadores, ano passado era os mais velhos, um aqui, fulano, ciclano. Esse ano eu fiquei um dos mais velhos e sabia que a cobrança ia ser grande. Eu errei alguns gols, errei sim, cara, mas parece que tudo de errado do Corinthians é minha culpa, cara. Parece que tudo que acontece de errado, as coisas não acontecem, eu sou o culpado de tudo, sabe? Então, de repente, se eu sou o culpado, de repente é o melhor momento eu sair e seguir meu caminho. Corintiano, o Cássio falando que se ele é culpado de tudo, melhor sair. Bom, a gente sabe que o jogador ali, depois de sair do campo, tá com, né, os nervos à flor da pele, como diz a minha avó, tá ali, né, com o sangue quente ainda da partida, acontece muita coisa, o jogador fica chateado porque não vê o time rendendo dentro de campo, mas calma, porque o Cássio pode ter errado, né, pode ter... não ter feito aqueles jogos que a gente está acostumado a ver ele fazendo, dele salvando o Corinthians, mas tem um problema. Se o Cássio sempre tem que salvar o Corinthians, então o problema está no time. E o time, eu vou dizer para vocês, está fraco. O elenco do Corinthians tem problemas em todas as áreas. Tem problema ali na parte defensiva, tem problemas no meio-campo e tem muitos e muitos e muitos problemas no ataque. Então, não tem como culpar só o Cássio dessa catástrofe que é o começo de 2024 aí pro Corinthians. Sobre isso, a gente já vai ouvir também o Bruno Lazzaroni, lembrando que o Antônio Oliveira ainda não tem o selinho que a gente vive conversando aqui, que é pedido aí pelas entidades do futebol, e aí nas próximas, a partir de maio, ele vai estar presente na Sul-Americana, podendo ali participar das coletivas, mas por enquanto quem assume esse posto é o Bruno Lazzaroni, que é o auxiliar técnico dele. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Bruno Lazzaroni, tá? Que tá com o Ranieri ali na coletiva, os dois falam um pouco sobre esse momento conturbado e, inclusive, sobre essa fala do Cássio, que ele foi questionado sobre essa fala do Cássio na coletiva, e ele responde também, começa aí a resposta, o trechinho que eu selecionei pra gente dar uma olhada e prestar atenção aqui sobre essa fala do Cássio, que aparentemente tá bem chateado, mas antes, vamos chamar a escalação do Corinthians pra gente ver quem são os outros culpados por essa fase, e claro que tem gente que não tá aí, como o presidente, né, os diretores, enfim, e toda essa galera que vem fazendo uma bagunça na política, nas questões do Corinthians e que tá afetando o campo também, não está na escalação. Mas ontem o time foi a campo com o Cássio, claro que é o capitão do time, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e o Hugo, que também tá na lateral esquerda. Não tá rolando o Hugo muito na lateral esquerda, não gosto muito do futebol que ele vem apresentando, mas é como eu disse, todos os setores do Corinthians têm problemas. Então, o time vai ter que se reajustar, renascer das cinzas, não sei, fazer alguma coisa que dê muito certo, mudar sua forma de pensar, mudar sua energia, porque vai ter que dar conta com esse elenco mesmo. No meio-campo tem Ranieri, Fausto Vera e Rodrigo Garro. E aí, Pedro Henrique, Romero e o Yuri Alberto foram as peças utilizadas ontem pelo Bruno Lazzaroni e pelo Antônio Oliveira, principalmente pelo Antônio Oliveira, que estava ali sim no jogo, foi com o time, fez suas decisões, mas mais uma vez não rendeu. E sobre isso, sobre essa fase conturbada, eu acredito sim que já é um grande começo de crise no Corinthians, né? A torcida não tá gostando, daqui a pouco, sim, o técnico vai estar correndo risco, vai ter que lidar com essa pressão inicial. É uma fase muito ruim pro Corinthians, não estamos acostumados a ver o Corinthians só perder, né? Mas já a gente espero, né, que o time consiga reverter essa situação e começar a render melhor dentro de campo. Mas antes, vamos ouvir aí então, como prometido, o Bruno Lazzaroni falando um pouco sobre essas decisões e sobre o jogo de ontem. Qualquer tipo de declaração logo após o jogo, ela é muito complicada, porque ela está com muita emoção envolvida em qualquer tipo de declaração. Uma declaração forte, realmente. Acho que é importante, num momento como esse, todos nós assumirmos nossas responsabilidades. Isso é o fundamental. A gente passou por um momento muito bom quando a gente chegou e agora a gente está vivendo um momento muito ruim e só unindo nossas forças que a gente vai conseguir sair dessa. Bruno, aqui, André Galvão, SBT. É um momento em que a gente percebe, né, até pelo desabafo do Cássio, todo mundo
demonstrando bastante nervosismo também dentro de campo. O Paulinho, ele fala para a gente na entrevista que os jogadores são responsáveis, que têm qualidade e não podem fazer o que estão fazendo, que parece que há uma busca por encontrar um caminho e a pressão não deixa. É por aí, a própria comissão técnica também sente essa pressão, falta confiança para todo mundo nesse momento? Não, acho que a pressão é inerente à função que você exerce e o clube que você está representando. Então, é perfeitamente normal. A gente está, desde criança, eu, no meu caso, por ter um pai que já está há muito tempo no futebol, esteve há muito tempo no futebol, eu lido com isso desde os 6, 7 anos de idade. Se não ganhar um jogo, pode acontecer isso, se não ganhar outro jogo, pode acontecer aquilo. Então, é perfeitamente normal. A gente tem que, como eu falei anteriormente, assumir nossas responsabilidades. É um momento de falar menos e trabalhar muito mais e ter muito mais ações dentro de campo. Qualquer tipo de planejamento num jogo, com 1 minuto e meio, você sofre um gol, ele cai por terra. Então, infelizmente, acabou que parece até um pouco repetido o que aconteceu no jogo anterior no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que unir nossas mãos aí para a gente sair dessa situação. Boa noite, Bruno, Ranieri. Sou Vitor Scaroli do portal Meu Timão. Vou fazer uma pergunta para cada um. Primeiro para o Bruno, eu queria falar sobre a escalação do Corinthians hoje, que veio sem o Wesley, né? O porquê dessa opção, já que ele vem entrando bem nos jogos, claro que oscila ainda, eu sinto que de repente tem alguma questão tática ali, né? Que ele poderia evoluir também, não sei qual que é a opinião da comissão técnica sobre isso, porque o Wesley não está jogando. E o Ranieri, eu lembro que a gente estava em Montevidéu e eu acabei perguntando sobre aquela atuação ruim do Corinthians. Você falou na época que veio de um longo período sem jogos o Corinthians e que faltou ritmo. Já tivemos alguns jogos, o Corinthians não evoluiu. E eu queria saber por quê, Ranieri. Você é sempre sincero nas suas perguntas. Por que o Corinthians não está conseguindo evoluir, passando a impressão de que nada está dando certo dentro de campo aí? Obrigado para os dois. Cara, eu acho que o que o Bruno falou antes complementa um pouco, né, do que seria a minha resposta. O planejamento da gente entrar no jogo e tomar um gol com 1 minuto de jogo tudo fica muito mais complicado. Você começa a abusar da ansiedade, começa a ter mais pressa para fazer as ações, as coisas vão dando errado e aí vai ficando cada vez mais difícil. Mas eu acho que o que resta para a gente é falar pouco e continuar trabalhando, continuar correndo, se entregar mais ainda, porque é uma competição difícil, é um jogo muito mais físico. Então, eu acho que o que falta para a gente mesmo é a gente tentar, como o Bruno falou, ter mais ações em campo, ter mais personalidade, buscar o jogo, tentar imprimir o nosso ritmo contra o adversário para poder sair com o resultado. Quanto à opção da saída do Wesley, é uma opção, na nossa maneira de enxergar, colocar 2 jogadores com poder de decisão, que são o Yuri e o Romero, que normalmente, desde a nossa chegada aqui, tem participado bastante dos gols e tem feito gols. E o Pedro Henrique, porque ele acabou, no último jogo, tendo um bom desempenho e a manutenção para dar sequência para ele. Mas nada que não possa voltar, e ele entrou no intervalo, entrou bem. Então, são opções que nós, da comissão técnica, estamos tentando encontrar para a gente sair dessa situação. É isso aí, situação bem complicada. O Ranieri também apontando ali a parte mental dos jogadores, né? Como a ansiedade dentro de campo pode atrapalhar. Você tomar um gol ali bem no início do jogo, um jogo que é importante para você, é importante você somar 3 pontos. Lembrando que o Corinthians fica com 4 pontos, é passado aí pelo Argentino Júnior, mas tem a questão do Racing ainda, a gente tem que acompanhar esses próximos jogos, o Racing do Uruguai, a gente não pode esquecer que também está bem pertinho ali, e o Corinthians corre um risco de ficar fora aí da zona dessa primeiro lugar que passa, né, para a próxima fase de mata-mata, porque lembrando, mais uma vez, na Sul-Americana não são os 2 primeiros, é só o primeiro, e no momento o Corinthians já está em segundo, né, ficando na zona de repescagem ali, quem joga contra quem desce da Libertadores, mas vamos aguardar, ainda tem muito jogo pela frente, o Corinthians tem jogos importantes em casa para reverter essa situação que está agora, que não é fácil. O Corinthians pode-se dizer que está mal aí em todas as competições que está disputando. Por isso que eu falei tanto do Timão aqui, porque é uma camisa pesada, um time de tradição, que tem uma torcida, uma das maiores, a segunda, né, maior torcida do Brasil, que movimenta
muita coisa, né? Movimenta uma cidade, movimenta muito dinheiro, movimenta uma nação inteira em prol do futebol e é muito lamentável que esteja passando por um momento tão conturbado desse. A gente espera que a diretoria se acalme, seja responsável, não crie mais brigas, que a presidência consiga trabalhar em paz e reverter essa situação que é tão complicada fora e dentro de campo no Timão. Bom, desejamos sorte ao Timão, né? Já falei aqui, vou até mudar de câmera pra gente mudar um pouco os ares também aqui, porque eu fiquei um tempão falando do Corinthians, porque realmente ontem foi muito decepcionante. Mas também tiveram outros jogos, outros resultados. Eu já vou pedir pra Mari subir aqui os resultados da Sul-Americana. Na sequência, a gente vai ver os jogos de hoje, tá bom? Pra gente ter uma noçãozinha, lembrando que daqui a pouquinho eu vou falar também de Libertadores, pra gente trocar uma ideia, também teve um outro jogo, teve o jogo do Cruzeiro, mas antes eu vou pedir só pra dar uma passada aí em todos os resultados, tá bom? E aí depois a gente troca uma ideia melhor sobre a Sula. Ó, ontem, União La Calera e Cruzeiro empataram 0-0, o Cruzeiro jogou fora de casa, também não passa por um bom momento. Deportivo Galhardo e Cuiabá também empataram 1-1. Esportivo Trinidense venceu o Nacional Potosí por 2-0, e aí o Argentino Júnior vencendo o Corinthians 1-0, que a gente acabou de ter 15 minutos de prosa em relação a isso, e o Universidade Católica vencendo o Alianza, é isso aí, por 3-1. Esses os resultados de ontem, e hoje tem jogo também pela Sul-Americana. Já vou pedir para a Mari passar a próxima arte. Estão aí os jogos dessa quarta-feira, começando ali. Aqui minha ordem tá alternada, mas vamos começar então 7 horas da noite, tem Danúbio Atlético Paranaense, 7 horas da noite, e aí tem o Coquimbo Unido e o Racing, o grande Racing da Argentina, também se enfrentam no mesmo horário, e aí 9 horas da noite tem Bragantino e Esportivo Luquenho, certo? Na próxima arte a gente já vai ver os dois últimos jogos do dia, que é entre o Tomayapo, certo? Real Tomayapo e o Belgrano. O Tomayapo recebe o Belgrano aí por essa fase de grupos da Sul-América às 9h30. E o último jogo do dia acontece às 11 horas da noite entre Raio Zuliano e Esportivo Ameliano. 11 horas da noite, esses jogos de hoje da Sul-Americana, a gente continua acompanhando aí jogos importantes, que decidem muita coisa. Amanhã também tem jogo importante no grupo do Corinthians, que pode definir muito a situação do Timão aí na Sul-Americana, mas isso é papo para amanhã, viu? Amanhã. Antes, só queria trazer rapidinho aqui para vocês a sonora do Moisés Moura, que é auxiliar técnico do Cruzeiro. Lembrando que a gente já conversou aqui que o Cruzeiro não vem passando por uma boa fase também, mas empatou ontem, garantiu um ponto fora de casa na Sul-Americana. Lembrando que ele é o auxiliar técnico do Fernando Seabra, o Fernando que ainda não tem a licença da Conmebol, mais ou menos a mesma situação do Antônio Oliveira, e aí não pôde estar presente na coletiva como o técnico do time. Logo mais terá também a autorização, mas vamos acompanhar rapidinho o que disse o Moisés Moura sobre o jogo do Cruzeiro ontem. Boa noite. Primeiramente, a gente sabe que a questão do jogo, né, a análise do jogo. Primeira parte, a gente teve várias oportunidades de gol. Eu acho que poderia sair para o intervalo com a diferença de 1 ou 2 gols, que a gente teve algumas situações ali que poderia ter finalizado melhor. A segunda parte do jogo aconteceu que a equipe deles baixou mais as linhas. A gente é um pouquinho mais precipitado nessa bola, esticando muita bola longa, que sem ter necessidade. Então, era um pouquinho mais de tranquilidade ali para ter combinações mais por dentro, chegar com mais tranquilidade no último terço do campo. Segunda parte, o jogo ficou mais igual. É uma equipe que no jogo aéreo, nas bolas paradas, a gente sabia que levaria perigo, né? E automaticamente na segunda parte a equipe perdeu um pouquinho esse equilíbrio em questões de ter um pouco mais a bola no chão, um pouco mais de tranquilidade para trabalhar as jogadas. Em questão da competição, a gente sabe da dificuldade, da questão das viagens, né? Estamos jogando de 3 dias, o desgaste é grande, a gente sabe que isso não tem que servir de desculpa, mas infelizmente é o que acontece. Então, agora já é pensar no próximo jogo contra o Vitória, né? Recuperar os atletas para poder fazer uma grande partida. É isso aí, falando um pouquinho do jogo de ontem.
na Sul-Americana, falou um pouquinho também do calendário, que não agradou muito, né? Não agrada os técnicos brasileiros, a gente sabe, eles jogam muito, 2 vezes na semana, de 3 em 3 dias aí, então realmente os atletas ficam cansados, mas é isso, a Sul-Americana, os jogos de ontem a gente já falou um pouquinho, vamos acompanhar os jogos de hoje, amanhã a gente troca mais ideia, 10 horas da manhã, sobre esse assunto, porque agora eu quero ir para Libertadores da América, porque hoje tem um Verdão em campo, e a gente vai falar sobre isso também, tem sonora do Rony falando sobre preparação do time, o que espera, mas antes vamos falar do Grêmio, porque o Grêmio jogou ontem também e venceu o Estudiantes fora de casa, por 1-0, lembrando que o Grêmio estava numa situação tenebrosa na Libertadores, porque perdeu 2 jogos seguidos. Primeiro jogo poupou, porque estava ali na final do Campeonato Gaúcho, e o segundo jogo contra o Huachipato dentro de casa perdeu por 2-0. Foi tenebroso esse resultado para o Grêmio, ninguém acreditou, todo mundo colocou a culpa na ressaca do time, e aí o Renato Gaúcho, o time foi muito pressionado ontem, porque precisava de um resultado, precisava de uns pontinhos. Fez 1-0, fez a lição de casa, venceu fora aí de casa, fora da arena do Grêmio, garantiu esses 3 pontos, né? Eu vou chamar até a escalação do Grêmio. Hoje aqui eu vou até pedir desculpa para vocês, eu sei que eu sempre trago a sonora da coletiva, mas não trouxe a sonora do Renato Gaúcho, até porque teve um problema com imagem ali, o som, só tinha o som pra gente, então numa próxima eu trago com mais detalhes e mais minutos o Renato Gaúcho falando sobre essa partida, lembrando que ontem ele estava com o Marquê, o Fábio Kahneman Jeromel, que foi o capitão, e o João Pedro, Cristal do PP e o Vila Sante, Soteldo, o JP Galvão e aí o Galdino no ataque. Esse é o trio de ataque que foi ontem para Liberta, né? Agora eu vou, já que eu falei do Grêmio aqui, falei que garantiu 3 pontos, que é importante. Vou chamar todas as artes dos jogos de ontem pra gente dar uma olhadinha, passar limpo, esse aqui ganhou, esse aqui perdeu e tudo mais. Na sequência eu chamo os próximos jogos e aí a gente já fala do Verdão, porque eu gosto muito mesmo de falar do Verdão, gente, Ontem aí, pela fase de grupos da Libertadores, teve jogo entre Caracas e Rosário Central, terminou empatado em 1-1. O Grêmio, nosso Grêmio, como eu já falei aqui e citei, venceu o Estudiantes por 1-0. O Atlético Mineiro também jogou ontem, venceu o Peñarol por 3-2. O Atlético Mineiro que vem fazendo uma Libertadores, viu? Tá dando gosto de assistir. Fazendo a lição de casa, não é nem a lição de casa. Faz a lição de casa e a do colega ainda, viu? Tá muito bem mesmo. O Liverpool venceu o San Lorenzo por 1-0. Colo-Colo e Alianza Lima terminaram empatados 0-0. E o Júnior de Barranquilha, o time da Shakira, empatou com a LDU de Quito em 1-1. Esses foram os jogos de ontem. E hoje tem mais jogos importantes também. Já você vai acompanhar aí na telinha a nossa arte aí, A Mari é muito rápida, gente. Já tá até aqui. Os jogos hoje tem 7 horas da noite, Huachipato e The Strongest. A outra... Aí, tá ali, quarta-feira. Tá certinho. Huachipato e The Strongest, Nacional e Deportivo Táchira, também às 7 horas da noite. Tem brasileiro em campo, Botafogo enfrenta o Universitário. Às 9h30 tem Libertad e River Plate. 9h30 ainda tem jogaço, mas tem jogaço demais, 9h30. Tem Flamengo e tem Palmeiras, esses 2 times brasileiros que são absolutamente favoritos em tudo que disputam. É incrível, a gente sempre fala deles aqui, eu nem vou entrar nesse assunto, porque senão o nosso boletim vai ter 1 hora hoje, viu? O Bolívar recebe o Flamengo e o Del Valle joga contra o Palmeiras, jogaço, e importante pro Palmeiras, porque tá no grupo F, o grupo da morte, precisa desses 3 pontinhos para se firmar ali na primeira colocação, passar para a próxima fase tendo mando de campo, que é muito importante, como eu já ressaltei. E agora eu quero falar sobre o Palmeiras um pouquinho mais, a gente sempre fala do Verdão aqui, e eu trouxe hoje pra gente acompanhar a sonora do Rony, porque todo dia antes de jogo, o Palmeiras solta um jogador falando como é que tem sido o treinamento, o que é que ele espera pra essa partida, e olha, queria só fazer uma ressalva, muito legal essa ação aí do Palmeiras, fica pros outros times, alguns fazem isso de vez em quando, mas o Palmeiras sempre antes de um jogo coloca ali, disponibiliza um material sobre um jogador,
falando o que é que espera para o jogo do dia seguinte, como é que está sendo o treinamento, como é que estão as emoções, como é que está o próprio jogador em si, e isso é muito importante, a gente gosta de ver, e toda vez que a assessoria manda, toda vez que o Palmeiras manda pra gente, a gente faz questão de colocar aqui para você assistir, porque é importante a gente ouvir as peças do time, isso aproxima o jogador da torcida, aproxima o futebol do povo, e é importante a gente poder ouvir esses jogadores. Então, outros times aí do Brasil, que se eu for citar todos também fico mais uma hora aqui, façam isso, aproximem os jogadores de vocês da torcida, tá bom? Vamos ouvir o Rony Rústico, por favor. A gente sabe que o fator aqui principal das equipes eles têm essa arma que é a altitude. Viemos antes para cá para poder se adaptar, para poder, né, sentir o clima já daqui da altitude. E hoje tivemos um treinamento aí de adaptação aí ao clima, à altitude, né? Teve alguns meninos que ainda não jogaram na altitude e isso vai ser difícil para eles, né? E alguns que já estão aqui, já jogaram na altitude e já sabem controlar esse tipo de situação, né? Eu particularmente já sei controlar esse tipo de situação, né? Porque jogar na altitude e eu sei como isso, né? A gente sabe que o teu corpo tem que se adaptar o mais rápido possível para você, né, jogar e jogar bem. Então, eu estou bem tranquilo quanto isso, né? Se tiver a oportunidade de amanhã entrar e fazer correria, a gente vai fazer e espero que amanhã seja uma noite abençoada para que nós possamos sair com os 3 pontos, que é o mais importante. Com certeza, a gente sabe da equipe adversária, sabe que jogar contra eles aqui é muito difícil, né? Nós viemos aqui jogar e ganhamos de 1-0, onde o jogo foi muito pegado, né? E graças a Deus saímos com um resultado positivo, que era o nosso intuito na época. E lá, né, fizemos uma grande partida. Eu tive o privilégio de fazer 2 gols. Espero, né, amanhã estar numa noite abençoada. Mas a gente sabe, né, tem que ter todo o cuidado. A gente sabe que Libertadores não pode, né, vacilar em algum momento. E buscar os 3 pontos. Eu acho que nós viemos aqui com esse intuito de buscar os 3 pontos e fazer uma grande partida. É isso aí, o Rony falando sobre essa próxima partida da Libertadores, que acontece no Equador contra o Independiente del Valle. Lembrando que eles estão a 2.850 metros de altitude, e isso se implica, como a gente fala aqui, os jogadores se sentem mais cansados, o jogo é mais rápido, o ar não chega, enfim. É complicado, a altitude realmente mexe um pouquinho aí com, né, o organismo. Olha só, até com a apresentadora mexeu aqui um pouquinho a altitude. Mexe um pouquinho com o organismo, mexe um pouquinho com a falta de ar. Então é importante ir antes fazer esse reconhecimento do campo, do clima, de tudo. E aí o Rony Rústico falando então dessa preparação, e ele que está acostumado a fazer gol em Libertadores, certo? Bom, o nosso boletim vai ficando por aqui. Eu vou até mudar de câmera agora, vou para lá para te convidar a estar aqui meio-dia comigo e com o Frank Fortes. A gente vai trocar uma ideia, vai falar mais do jogo do Palmeiras, vai relembrar a situação do Corinthians e também detalhar todos os jogos que estão por vir, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. A gente vai trocar essa ideia, então ativa o sininho, porque quando a gente estiver ao vivo você vai ser acionado para participar. E claro, 6 da tarde a gente volta, fecha a casinha. E hoje tem jogo, hein? A gente vai estar aqui na voz do Enio Ricanello, narrando essa partida para você entre Independiente del Valle e Palmeiras, que acontece 9h30 da noite, beleza? Combinado, estamos marcados aí o nosso próximo encontro, nossos próximos encontros, não é mesmo? E até daqui a pouquinho, viu? Fui!